Queridos irmãos, hoje a igreja celebra a festa do nascimento de Nossa Senhora. É uma festa muito terna, porque nesse dia nós celebramos o Natal de Maria, a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, mãe de Deus, justamente porque o seu nascimento traz consigo uma graça que é a maior de todas as graças, abaixo daquelas que vieram pela encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o seu nascimento anuncia que a encarnação está perto de acontecer. E assim como ao brilhar da aurora o mundo inteiro se ilumina, ao nascer de Maria o mundo inteiro se alegra. Porque a vitória do pecado está prestes a ser rompida. De fato, nela, o pecado já não mais venceu. Depois da criação de Adão e Eva, ela foi a primeira a ser criada imaculada. E por isso, desde o instante inicial da sua conceição, ela já possui a plenitude da graça em vista da sua missão de ser a mãe de Deus. No Evangelho, nós vemos como o anjo intervém para que São José não abandone a Santíssima Virgem. E o evangelista diz que tudo aquilo aconteceu para se cumprir o que havia sido dito pelo profeta: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, que será chamado pelo nome de Emanuel, isto é, Deus conosco. Ora, a providência divina tinha disposto não apenas que a segunda pessoa da Trindade se encarnasse, mas havia disposto que ela se encarnasse através de Maria. E, portanto, ao predestiná-la para ser a sua mãe, Deus, que faz perfeitissimamente todas as coisas, fez com que ela tivesse as graças proporcionadas a este seu papel único. Ou seja, a humanidade santíssima, pela qual nos veio a salvação, foi-nos doada por Maria. Ela foi feita de Maria. Ela, portanto, carrega em si uma união com Maria Santíssima, tão estreita, que nós podemos dizer que ela é a mãe do Deus encarnado. Ora, se ela foi criada com esse propósito, e, portanto, ela recebeu esta inundação de graças ao ser concebida, isso significa que aquela menina que hoje nasce, cuja santidade inicial é maior do que a de todos os santos, cujo cúmulo de graças era tão grande que, dizia São Tomás, que seriam suficientes para salvar o mundo inteiro.
se ela progrediu sem cessar ao longo de sua vida e não deixou de amar mais e mais a Deus e de crescer mais em santidade, sem cessar, sem parar sequer um instante, não pode haver, depois de Nosso Senhor, um nascimento mais digno de memória. Ainda mais, porque o seu nascimento é o anúncio do nascimento daquele que é o bendito fruto do seu ventre. Por isso, antigamente, as congregações religiosas colocavam um bercinho diante do altar no dia de hoje e uma imagem de Nossa Senhora recém-nascida, e todos ficavam olhando. Se de São João Batista, a Escritura nos diz que todos diziam: que virá a ser desse menino? Olhando para ela, com o olhar do nosso coração, nós podemos dizer: quantas coisas grandes aconteceram por causa dessa menina. Por ela nos veio Deus encarnado, por ela nos veio a humanidade santíssima, através da qual nos chegou toda a salvação. Por ela, o Salvador veio até nós. E nós somos tão diferentes dela. Nós já nascemos manchados pelo pecado. Lamentavelmente, nascemos feridos pelo pecado original, que nos foi apagado no momento do nosso batismo. Todavia, pela nossa maldade, nós fomos acrescentando tantos e tantos pecados pessoais. Ao invés de crescermos mais e mais no amor a Deus, nós acumulamos pecado sobre pecado. E podemos dizer, como afirma o autor da Imitação de Cristo, que quanto mais dura a nossa vida, lamentavelmente, mais aumentam os nossos pecados. Quão diferentes nós somos da Santíssima Virgem. Nela Deus encontrou todas as suas complacências, como no seu Filho. A Trindade Santíssima contemplava e se enchia de alegria, porque toda a sua existência não foi outra coisa senão um ato contínuo e crescente de amor a Deus. Ao contrário, nós, pelas nossas más obras, pelas nossas condutas, pelas nossas friezas, quantas vezes atraímos a indignação da graça divina? Quantas vezes o Senhor olha para nós e, ao invés de se alegrar, Ele se entristece. Ao invés de se comprazer, Ele precisa nos aturar. Chega a ser um milagre que Ele não nos tenha ainda aniquilado, porque é aquilo que nós merecemos, já que até as nossas boas obras são marcadas por tanta imperfeição. Nós mal conseguimos rezar sem nos distrairmos, mal conseguimos fazer uma pequena penitência e já desfalecemos. Mal fazemos algum trabalho e ele está acompanhado por tantas infidelidades, por tantos defeitos. E, no entanto, ao invés de ela nos olhar com desprezo,
ao invés de ela ter para conosco uma atitude de distância. O seu nascimento não anuncia apenas o nascimento do Deus encarnado, mas anuncia também o nosso novo nascimento. Porque do seu Filho todos nós nasceremos para a vida da graça. E portanto, hoje nós celebramos não apenas o nascimento da Mãe de Deus, mas também o nascimento da nossa Mãe Santíssima. Ela não se enoja de nós, ela não se afasta de nossas misérias, pelo contrário, tão bondosa, tão misericordiosa, tão cheia de graça, de compaixão. Diz um São Bernardo que ela é o aqueduto pelo qual nos chegam todas as graças, ou seja, assim como todos os comandos descem da cabeça para o corpo, através do pescoço, a Santíssima Virgem é aquela que comunica-nos todas as graças do seu Filho, através da sua mediação. Ela intercede por nós diante do trono de Deus. Ela não desiste de nós, pelo contrário, é a nossa advogada. Está sempre a interceder por nós, porque nos ama, porque nos quer no céu. Mas a sua influência dulcíssima se faz sentir sobre a nossa alma. Quantas vezes ela não terá agido sobre nós através da graça que nos vem pelo Espírito Santo, fazendo-nos amar mais a Deus, fazendo-nos caminhar mais pressurosamente ao passo do seu divino Filho. Ora, queridos irmãos, portanto, ao contemplarmos esta menina santíssima, nós precisamos nos alegrar, chorar pelos nossos pecados, porque somos tão diferentes dela, mas ao mesmo tempo agradecer, porque existe uma Maria Santíssima, mediante a qual nos veio o Verbo encarnado. Nós podemos pensar, Santa Clara, quando estava na hora da morte, recebeu tantas graças de Deus, que ela dizia: obrigado, meu Deus, por eu ter nascido. Obrigado, meu Deus, por eu ter nascido. E ela não cessava de agradecer a Deus pelo fato dela ter nascido. Parecia mais que era o dia do seu nascimento que o dia de sua morte. Tão grande era a alegria que ela tinha de entrar na vida eterna e de poder ser admitida entre os eleitos do céu. Ora, se Santa Clara agradeceu tanto a Deus por ter existido justamente na hora da sua morte, qual não terá sido a gratidão permanente do coração imaculado de Maria pelo fato de tê-la trazido à existência com tamanha graça e com tão grande perfeição? A alma santíssima de Maria não cessa de louvar a Deus, de agradecer-lhe por tê-la feito existir. Hoje ela nos admite um pouco a participar desta sua ação de graças. Olhando-a tão pequena ainda no seu berço,
mas já tão cheia do amor divino, tão enriquecida pela fé sobrenatural, nós podemos ver a sua alma como que transbordando de ação de graças diante da Trindade e dizendo: obrigado, meu Deus, por eu ter existido, por eu estar aqui, por eu ser chamada a ser quem vós vos dignastes criar-me. E assim, queridos irmãos, nós de alguma maneira podemos, penetrando nestes sentimentos da alma de Maria, unidos a ela, agradecermos a Deus por nos ter dado uma tão boa mãe. Que nós não sejamos mais filhos tão ingratos, que deixam-na um pouco de lado, que se esquecem dela, que não lhe rezam, que não estão junto do seu coração imaculado. Não. Que neste dia da sua natividade nós possamos presentear-lhe. Presentear-lhe com o quê? Com propósitos de sermos mais fiéis a Jesus Cristo e de dependermos mais das advertências maternas dela. Entreguemos a ela a nossa vida, entreguemos a ela todo o nosso ser, coloquemo-nos nas mãos de Maria e peçamos à Santíssima Virgem que ela possa misturar a nossa vida com a dela, as nossas imperfeições com a perfeição dela, os nossos atos, lapsos, nos atos perfeitíssimos dela, para que todo o nosso ser possa ser impregnado da vida de Maria e assim nós possamos nos apresentar santamente diante da Santíssima Trindade, mediante o seu Filho divino, gerado em suas entranhas. Que ela, a nossa boa Mãe do céu, possa receber neste dia este propósito de podermos um pouco ser agradáveis ao seu Filho e que paremos de ofendê-lo, para que assim possa valer a pena para nós todos os seus sofrimentos, os seus padecimentos no Calvário, o preço tão alto que Ele pagou pela nossa redenção.